Olá, meu nome é Thaís e meu grupo ele é composto pela Aline, pela Débora e pela Larissa, e nós vamos falar sobre a Lei de Ocum e o desemprego no Brasil durante o governo Lula. Introdução. Luiz Inácio Lula da Silva ele se tornou presidente do Brasil após vencer a eleição presidencial que foi travada em 2002, derrotando no segundo turno o candidato do PSDB, o José Serra. Ele conquistou aproximadamente 61% dos votos. E um dos aspectos da política econômica durante o governo de Lula foi a criação de empregos e a melhoria da condição econômica de grande parte da população. Então foram criados cerca de 10 milhões de empregos formais e também houve o crescimento da classe C, que esteve diretamente ligado com o crescimento do salário mínimo no período em cerca de 60% e com o aumento da disponibilização de crédito. E uma forma de se compreender e justificar todo esse cenário do governo de Lula pode ser através da Lei de Ocum, que é um preceito econômico que identifica uma relação inversamente proporcional entre o PIB e a taxa de desemprego. Então, sendo assim, o objetivo desse nosso trabalho é analisar a relação entre a Lei de Ocum e o desemprego no Brasil durante o governo de Lula, que foi de 2003 a 2010. É, aspectos econômicos do governo Lula. O governo de Lula durou de 2003 a 2010 e foi destacado pelo alto crescimento econômico do país, tendo enfoque na busca pelo alinhamento entre as esferas econômicas e sociais. Nesse período, a taxa média de expansão do PIB foi da ordem de 4,2% ao ano, praticamente o dobro da observada no período anterior. E em 2009, em decorrência dos impactos negativos da crise financeira global, o PIB apresentou uma variação negativa de 0,6%, que evidencia o impacto significativo da crise sobre a economia brasileira. É importante lembrar que entre 2007 e 2010, excluindo o ano de 2009, as taxas de crescimento do PIB foram superiores a 5% ao ano. A época também foi marcada por diversos escândalos de corrupção, como o Mensalão, em 2005, e pela expressiva elevação da dívida pública, atingindo em 2010 o total de 1,4 trilhões. A gestão macroeconômica do governo se iniciou bastante ortodoxa e foi se aproximando de um nacional desenvolvimentismo. Então, em sua fase ortodoxa, a política econômica foi voltada ao controle da inflação e à contenção da dívida pública, utilizando instrumentos como apreciação da taxa de câmbio, elevados superávites fiscais, política monetária contracionista e reformas estruturais que seguiam o governo anterior do Fernando Henrique Cardoso. Já a fase da gestão macroeconômica nacional desenvolvimentista preocupou-se com a busca da estabilidade macroeconômica e da ampliação do mercado consumidor. Já a meta de expansão do mercado consumidor do período foi possibilitada por políticas de transferência de renda, como o programa Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, BPC, pelo aumento de 56% do salário mínimo, pelo comportamento positivo do mercado de trabalho e pela expansão do crédito interno. Houve também a geração de mais de 15 milhões de empregos formais e a ascensão de 25 milhões de pessoas da classe D para a classe C. Além disso, no que tange ao comportamento dos investimentos desse período, pode-se afirmar que no primeiro trimestre de 2003, a relação investimento-PIB era de 16,23%. No terceiro trimestre de 2008, antes dos efeitos da crise, a relação chegou a atingir 20,1%. No segundo trimestre de 2010, essa relação atingiu 17,85%. Então, comparativamente, pode-se afirmar que a relação investimento-PIB brasileira é baixa, sobretudo quando se considera as taxas de investimentos dos países emergentes, especialmente da Ásia.
Mas a tendência do crescimento dessa relação, verificada antes da crise financeira e a sua recente recuperação, são elementos positivos e que devem ser destacados. E os efeitos da retomada do crescimento foram sentidos no mercado de trabalho. Em janeiro de 2003, a taxa de desemprego era de 11,3%, e em outubro de 2010, a taxa alcançou 6,1%, o menor patamar registrado pela série histórica. Aspectos gerais da lei de Ocum. Os clássicos keynesianos eles diferem em vários pontos, inclusive no desemprego. Enquanto no modelo clássico o desemprego ele é considerado transitório, já que a economia atua sempre em pleno emprego, no modelo keynesiano o desemprego ele é tratado como involuntário, já que como a economia não consegue atingir o pleno emprego, as pessoas que ficam desempregadas, elas ficam desempregadas não porque querem, mas sim porque a economia não consegue chegar ao valor de pleno emprego. Então, baseado no modelo keynesiano, Arthur Kuhn ele resolveu testar a hipótese de qual seria a relação entre o crescimento do produto e a taxa de desemprego para a economia estadunidense pós-Guerra da Coreia, isso em 1962. E o resultado, depois dos estudos, foi de que o aumento do produto acima do valor considerado potencial levaria à queda da taxa de desemprego. E o coeficiente que mede essa magnitude da queda de desemprego, ele passou a ser conhecido como o coeficiente de Ocum. No artigo, o Kuhn ainda defende que a ideia de que o PIB potencial é a relação entre o produto atual e a diferença entre a taxa de desemprego observada e a taxa de desemprego natural de referência, que no caso ele usou 4%, porque ele acreditou que era uma meta razoável nas condições existentes do mercado de trabalho na época. Segundo Santos, o modelo que o Kuhn desenvolveu utiliza tanto taxas de crescimento quanto desvios das tendências para se fazer a estimação, e quando são feitas estimativas, a maioria dos valores encontrados para o coeficiente de Kuhn varia entre menos 0,3 e menos 0,4, o que significa que o aumento de 1% do produto leva a uma redução entre 0,3 e 0,4 pontos percentuais na taxa de desemprego. Além de Ocum, então, ficou conhecida com a seguinte equação. O t menos o asterisco é igual a beta vezes yt menos y asterisco, em que o t é a taxa de desemprego no período t, o asterisco é a taxa natural de desemprego, beta é o coeficiente de Ocum, que estima que seja negativo, yt é a taxa de variação do PIB real e y asterisco é o produto potencial. Oi, eu sou a Larissa e eu vou falar das teorias de crescimento e desemprego. Para começar, eu queria falar o que é o crescimento econômico, que só é o aumento da capacidade produtiva. Não é sinônimo de maior bem-estar ou de desenvolvimento. A teoria do crescimento procura encontrar e estudar as variáveis e políticas que possam impulsionar ele. Para essa análise, a gente sempre tem um indicador padrão, né, que é o Produto Interno Bruto, ou PIB, que é o valor de todos os bens e serviços produzidos por uma economia num período. O modelo de Solow sem progresso tecnológico, a economia tende a um estado estacionário com crescimento equilibrado, que acontece a longo prazo, quando o capital e o produto crescem na mesma taxa, que é maior que a taxa de crescimento da população e com a taxa de juros estável. Com a falta de progresso tecnológico, a utilização de mais fatores de produção é o que aumenta a produção, mas esse crescimento acontece a taxas cada vez menores. Já no modelo com progresso tecnológico, o maior uso de tecnologia é o que aumenta a produção substancialmente. O que significa que se a gente usar a mesma quantidade de fatores que a gente usaria no outro modelo, a gente tem uma maior produção por causa desse acréscimo tecnológico. Apesar de tudo isso, o crescimento não é sinônimo de bem-estar maior para todos, como eu já falei. Uma maior satisfação exige renda, e renda muitas vezes é conseguida através de emprego. Para falar das teorias do desemprego, é importante lembrar que ele não é uma anomalia e as forças de mercado não conduzem o sistema para uma situação de pleno emprego. O desemprego é uma condição necessária para o funcionamento de uma economia capitalista, por mais que ele seja maléfico para quem sofre. Empiricamente, em períodos de baixo crescimento econômico, o desemprego cresce
e, em períodos de maior desenvolvimento, ele cai. Segundo a teoria neoclássica, para qualquer mercado, o equilíbrio de oferta e demanda indica necessariamente o nível ótimo de quantidades e preços. Portanto, qualquer desemprego aqui é voluntário e de curto prazo, já que a mão de obra é um mercado e ela sempre vai pender para o pleno emprego. A teoria keynesiana já parte de uma constatação de que, no sistema capitalista, o pleno emprego não vai ser permanente ou estar em equilíbrio. Admite-se aqui, então, que o desemprego é involuntário e gerado pela falta de demanda, sempre variante da moeda. Portanto, a demanda agregada é fundamental para determinar o nível de emprego. O modelo novo clássico surgiu como base na crítica do modelo keynesiano. Eles falam que o modelo keynesiano carecia, de um embasamento microeconômico, e a maior diferença entre os novoclássicos e os clássicos é a pressuposição das expectativas racionais dos novoclássicos em contraposição do crescimento perfeito dos clássicos. Conhecimento perfeito, desculpa. E a teoria, por fim, schumpeteriana, destaca a variação da oferta agregada como geradora de desemprego, uma vez que ela gera variações na demanda de mão de obra. Aqui as inovações tecnológicas são intrinsecamente ligadas ao desemprego, não só por trazer um desemprego tecnológico, mas também por criar capacidade produtiva, podendo então ser uma força de atração ou de repulsão do fator trabalho. Nessa teoria, o desemprego é uma anomalia e involuntário. Neste tópico, iremos apresentar uma explicação do desemprego do período de acordo com a Lei de Ocum. O governo Lula foi marcado pelo crescimento econômico brasileiro devido às suas políticas desenvolvimentistas. E devido a essas políticas foram criados 15 milhões de empregos no Brasil. Entre 2003 e 2010, devido aos empregos criados, houve uma forte redução no desemprego. Em 2003, o governo Lula iniciou sua gestão com um índice de desemprego em 12,3% ao ano. E sendo que no fim de seu mandato, o governo chegou em 2010 com uma marca de 6,7% no índice de desemprego. Essa redução do desemprego, segundo a Lei de Ocum, ela pode ser verificada com uma relação inversa com o crescimento da economia no período. E podemos concluir que esse intenso crescimento econômico de 2003 a 2010, durante todo o governo Lula, elevou a redução do desemprego com uma queda de 5,6% no índice de desemprego desde o começo do período até o final do período, tendo uma relação inversa com o aumento do produto brasileiro nessa mesma época, como explica a Lei de Ocum. E nós agradecemos a atenção. Muito obrigada.